Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais essa aula de História da Igreja. E, para você que está chegando, nós estamos falando aí sobre o movimento ecumênico. Nós vimos na aula passada, né, uma das grandes instituições que nasceram como consequência do Grande Congresso de Edimburgo, que aconteceu ali em 1910. E agora nós vamos ver os desdobramentos deste movimento em toda a América Latina, em especial América do Sul e América Central. Bom, os latinos, eles se sentiram escanteados no Congresso do Panamá, porque eles não trataram a América Latina como um ambiente ali de países não alcançados, por assim dizer, mas sim como ambientes ali em que o cristianismo já estava presente através da Igreja Católica. Isso por uma grande pressão da ala mais anglicana. Então, por causa dos anglicanos, né, o Congresso de Edimburgo tomou essa medida, o que fez com que os latinos se sentissem ali completamente marginalizados, né? Então, 6 anos depois, do dia 10 ao dia 20 de fevereiro de 1916, juntamente ali com o Conselho Missionário das Américas, eles resolvem fazer o Congresso do Panamá para pensar essas questões de cooperação entre evangélicos, entre protestantes. Isso é importante, né? Porque não se tratava de uma mútua cooperação cristã no sentido geral, né? Com ortodoxo, com católico, seitas e afins. Não. Era mais algo voltado para as igrejas evangélicas protestantes e ainda tradicionais, da ala mais tradicional. Bom, eles avaliaram nesse congresso, né, um dos seus objetivos, qual que era a condição religiosa da América Latina, quais eram as necessidades. Obviamente, promoveram uma mútua cooperação entre as diversas denominações protestantes que atuavam aqui na região da América Latina e desenvolveram diversas estratégias, seja na área da educação, seja na área da literatura, seja na área da missão e do evangelismo em si, para que não fosse algo competitivo ali de denominação contra denominação. Eles evitavam uma ênfase na sua própria denominação. Por exemplo, as editoras ali das denominações que estavam presentes não iriam publicar materiais ali falando, sei lá, sobre as raízes denominacionais, né? Algo que fosse mais assim voltado para dentro. Eles iam focar em publicações que fossem servir a todas as denominações, a todos os evangélicos. Então, era um esforço de cooperação nesse sentido. E ali em 1916, obviamente, o Congresso contou com um amplo debate sobre esses assuntos. Foram cerca de 300 delegados de mais de 21 países diferentes. E, diferente de Edimburgo, o Congresso do Panamá focou na realidade das repúblicas latinas. E isso trouxe alguns dilemas, né? Como, por exemplo, Igreja Católica. Porque quando nós pensamos aqui nessas repúblicas latinas, neste período, nós pensamos em países que são majoritariamente católicos. Então aqui era um campo missionário que já tinha sido alcançado pelos católicos. E o Congresso de Panamá teve que lidar com isso, porque o fato é que o Congresso de Edimburgo só não considerou a questão dos latinos por causa da presença dos católicos. Então, isso foi algo que gerou debate, principalmente da ala que é mais favorável ao catolicismo, como o anglicanismo, por exemplo, os episcopais. Bom, eles decidiram, né, então, que eles teriam uma abordagem mais dialógica com os católicos. E o que isso significa? Diferente, né, do anticatolicismo mais agressivo de séculos anteriores, muitas vozes ali no Congresso do Panamá começaram a sugerir uma atitude diferente, uma mudança de postura. E eles diziam que a missão deveria focar no serviço social e na educação, apresentando o protestantismo ali como uma força
progressista e uma espécie de renovação ali espiritual e não apenas um opositor político ali ao catolicismo romano. Isso já demonstra um pouco, né, do viés teológico que teve ali o Congresso do Panamá, que foi um viés mais social. Até porque as necessidades aqui nas igrejas latinas estavam diretamente ligadas às necessidades sociais aqui do nosso contexto latino-americano, principalmente ali do período de 1916. E por que eu quero enfatizar isso, né? Essa ênfase que eles deram na questão social? Porque quando falamos a respeito de liberalismo teológico, nós temos aí pelo menos três bandeiras de alerta, né? A primeira, obviamente, é a questão da, da inerrância das escrituras, né? Você negar ali que a escritura é a palavra de Deus suficiente, você negar os fenômenos, né, ali o extraordinário, você ter uma visão ali completamente cética acerca da escritura, acerca do transcendente. Isso é uma das marcas indeléveis do liberalismo. Outra marca do liberalismo é a questão do feminismo, né? Que era uma das bandeiras muito forte ali naquele período, porque é o período em que está surgindo ali os movimentos de causas sociais, os movimentos ali de igualdade entre homem e mulher. Então, com o surgimento do feminismo, obviamente, a teologia acompanha isso. E há ali um forte movimento em prol disso, chegando nas igrejas. Então, essa é uma outra bandeira aí, apontada como liberalismo. E a terceira bandeira é a questão social. Essa ênfase exagerada nas questões sociais, principalmente quando se trata de missões e você coloca a questão social acima, né, da missão da igreja, que é pregar o evangelho, levar as boas novas. Isso já demonstra aí traços de liberalismo teológico no Congresso do Panamá. Então essa é uma das críticas, né, que foram realizadas contra esse congresso. Então quando a gente fala dessa abordagem dialógica, tratando mais da questão educacional e social, já pode acender aí uma luzinha de alerta. Mas vamos lá. Eles criaram a CCLA, que é o Comitê de Cooperação na América Latina, que foi muito importante e teve aí figuras, né, como Robert Speer e o Samuel Iman. E esse comitê ele se tornou aí a força motriz das cooperações aí entre denominações evangélicas na América Latina. Então, foi todo esse esforço interdenominacional que ocorreu aí por décadas e décadas e décadas, e como a gente vai ver lá na frente, vai atingir o Brasil. Em menor ou maior grau, isso acaba atingindo o Brasil. Até porque, quando se fala do contexto aqui latino-americano, o maior país que a gente tem, né, com maiores dimensões geográficas, é o Brasil. Então é natural que esse congresso aí tenha um impacto no nosso país. Bom, vamos lá. O movimento ecumênico, ele também teve a sua importância, né? E ele pode ser dividido em três pilares. Bom, a regionalização do ecumenismo, que o Congresso de Panamá vai provar que o ecumenismo não era apenas um movimento europeu ou norte-americano, mas ele deu vozes às igrejas ali latinas americanas, às nossas igrejas aqui locais. Ainda que as lideranças fossem majoritariamente de missionários estrangeiros naquela época, esse tipo de iniciativa fez com que houvesse uma unidade entre essas igrejas e que as vozes ali dos contextos latino-americanos fossem ouvidas. Então, as particularidades culturais e sociais de cada região, elas vão ser respeitadas. Bom, o segundo, né, grande pilar é a cooperação prática, né, o ecumenismo de serviço, de trabalho.
ele enfatizou que não seria apenas ali uma questão ali de acordos doutrinários, né, de pontuamentos ali de questões doutrinárias acerca de missão, evangelização, não, mas de um trabalho conjunto onde eles uniam forças para atingir áreas sensíveis como a alfabetização e educação, criando escolas, criando os institutos e também publicações de obras que fossem ali unificadas, um esforço para traduzir boa literatura cristã e distribuí-la da forma mais acessível possível para as pessoas. E evitando assim duplicação de gastos, né, e esforços para duas editoras de denominações diferentes não publicarem, por exemplo, o mesmo livro, sei lá, O Peregrino do John Bunyan, um clássico, né? Então, essa cooperação ajudava isso não acontecer, para não ter competição entre as editoras. Bom, e o terceiro grande pilar foi a transição, né, para os congressos posteriores. O espírito ali do Congresso de Panamá de 1916 pavimentou e caminhou para outros grandes encontros ali, como o de Montevidéu em 1925 e o encontro de Havana em 1929, que eventualmente culminou na organização do Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI, e os congressos latino-americanos de evangelização, o CLADE. Então, houve aí, claro, um grande legado, né, por parte desse movimento ecumênico, e essas instituições aí estão até hoje atuantes, trabalhando aqui na América Latina, e são consequências diretas, né, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Bom, embora isso tenha sido, no geral, né, algo positivo, né, porque o Congresso do Panamá ele olhou para necessidades reais e buscou supri-las. Então, tem uma iniciativa aí muito nobre, né, porque eles foram pioneiros nisso, né, em olhar para realidades aqui sociais latino-americanas e chamar essa responsabilidade para a igreja. E aqui eu vou ter que defender. Eu tenho minhas críticas ao movimento ecumênico, óbvio, mas não é função do Estado, né, resolver todas as coisas. Pelo contrário, a palavra de Deus nos direciona a ter uma consciência social, a pensarmos na causa do pobre, na causa da viúva, pensarmos na causa dos oprimidos, dos marginalizados. Isso não você ter uma ênfase apenas ali do liberalismo, que vai mais para essa ênfase do evangelho social. Não. Isso é uma ênfase que você encontra na palavra de Deus. Então não se trata de você querer ser comunista, querer ser de esquerda, ou coisa e tal. Mas se trata de você querer obedecer aquilo que a palavra de Deus nos traz de maneira muito direta, né? Até porque o próprio Tiago ali, autor bíblico, ele vai dizer que a verdadeira religião, em sua essência, né, é justamente você olhar para a causa do pobre e da viúva. Essa é a essência da verdadeira religião. Então, se somos verdadeiramente cristãos, nós temos necessariamente uma consciência social. Então, nesse sentido, o esforço que eles fazem é bastante positivo e a gente tem que considerar, não pode olhar de uma maneira crítica, de modo que desconsidere essas necessidades que são necessidades reais, que realmente existem, e muito menos olhar para isso e achar que tem que ser terceirizado ali para o Estado, que é problema dos nossos governantes. Não, como igreja nós podemos também transformar a nossa sociedade, nós podemos sim, no contexto em que estamos, ser atuantes, fazer a diferença. Então, como igreja, nós temos que chamar essa responsabilidade para nós. E muitos historiadores apontam que, apesar desse congresso ainda estar muito atrelado ali aos americanos, às ideias ali dos Estados Unidos, ainda assim ele teve aí um esforço que foi bastante positivo olhando esse contexto latino-americano. E obviamente entrou para a história aí do ecumenismo, porque o Panamá ele permanece ali como um movimento genuinamente latino-americano
que mudou e transformou, né, a forma como a igreja tem visto essas questões mais sociais, principalmente aqui no nosso contexto latino-americano. Então, podemos dizer que foi o Edimburgo latino-americano, né? As mesmas ênfases, as mesmas questões ali foram trazidas. Então, aquele espírito do Congresso de Edimburgo estava presente sim no Congresso do Panamá. E aqui, falando no contexto mais brasileiro, né, nós temos vários esforços e ações cooperativas que foram realizadas aí em consonância com todo esse movimento ecumênico que estava acontecendo, como, por exemplo, a criação da SEB, que é a Confederação Evangélica do Brasil, que foi a fusão, né, de organismos que já existiam, como o Conselho de Cooperação e as Federações de Igrejas Evangélicas. Então, esses movimentos se uniram, né, com aquela ênfase de não ter competitividade, então eles se unem e juntos eles formam uma só força, que é a SEB, e passou a ser, por muito tempo, por muitas décadas, a voz unificada dos protestantes no Brasil. Isso inclui presbiterianos, IPB, IPI, metodistas, episcopais, congregacionais, inicialmente ali os batistas, depois os batistas rompem, e era a voz dos protestantes, dos evangélicos aqui no Brasil, diante ali do Estado, diante do nosso contexto aqui todo, e eles fizeram diversas ações, né? Foi através da SEB, especialmente ali nos anos 50, que o movimento ecumênico brasileiro começou a discutir a responsabilidade social da igreja, culminando na famosa Conferência Igreja e Sociedade lá no Nordeste. Isso teve um impacto tão grande que até mesmo os nossos departamentos internos da IPB se engajaram nessas causas. Então, os departamentos internos, principalmente de jovens, né, a juventude, engajou bastante nessas questões mais sociais e trouxe, né, uma consciência social para o seio da IPB. O que depois, lá na frente, né, foi gerar alguns conflitos, porque essa ênfase ela se tornou tão forte, né, que aquela questão do liberalismo, com aquela ênfase no evangelho social, adentrou a IPB e a, a própria sociedade interna ali dos jovens presbiterianos teve que ser descontinuada por causa disso, né? Mas a gente vê que, por mais que tenha uma ênfase exagerada, eles não eram de todo errado. Pelo contrário, eles tinham ali pontos que devemos considerar. Pontos ali que foram importantes. Então, é um movimento que não é de todo errado. Só peço licença para os irmãos aqui, eu vou só fechar a janela, começou a chover. Só um minuto. Prontinho, voltando. Vamos lá. Bom, isso trouxe, né, ali através da SEB, né, uma voz unificada para o protestantismo. E teve outros esforços, né? A gente poderia citar aqui, talvez o que seja o maior deles, a criação da Sociedade Bíblica Brasileira, que foi fundada ali em 48, e talvez seja o maior exemplo de ecumenismo que nós temos dentro do protestantismo brasileiro. E ali a gente vê a presença de diferentes denominações unindo suas forças para a tradução e produção ali de Bíblias, de conteúdos, né, relacionados à Bíblia, a palavra de Deus, entendendo que a Bíblia é um patrimônio comum que supera qualquer divergência doutrinária e dogmática. Então, a sociedade bíblica ela nasce com esse caráter mais ecumênico. Bom, outra ação aí que foi muito importante, agora mais no campo editorial, né, é a Associação de Seminários Teológicos, a famosa ASTE, que, para quem não conhece, é uma editora sensacional, tem livros muito bons mesmo,
E ela foi criada com o objetivo de elevar o patamar acadêmico, né, de todos os evangélicos no país e permitiu um intercâmbio, uma conexão entre os professores de diferentes seminários, né? Então, diversos seminários ali protestantes se uniram para formar essa nova editora, a editora Haste. Então, é interessante porque a gente tem a publicação de excelentes livros, muitos clássicos aí, né, da teologia foram publicados pela Haste. E ela existe até hoje, né? Tem muitos livros dela aí disponíveis que são sensacionais. Inclusive, aqui a gente está no curso de História da Igreja, né? Um dos melhores livros de História da Igreja foi publicado pela Hastes e até hoje um dos melhores que tem. Eu não sei se ele está perto aqui. Não vou conseguir mostrar ele agora. Ele não está aqui. Mas é um livro em 2 volumes do Walter. Ele tem versão em volume único, eu tenho essa versão em volume único, né? Mas são 2 volumes ali em um só. Eles têm também volumes separados, mas são sensacionais ali, muito bons mesmo. Não é aquelas histórias romantizadas, né? Mas ele vai trazer ali mais uma perspectiva histórica e muito bom mesmo. Até hoje um dos melhores que tem em português. Mas vamos lá. Além disso, né, houve um impacto na questão das universidades. Muitas instituições ali, confessionais protestantes, como por exemplo o nosso Mackenzie, aderiram, né, a essa ênfase do movimento ecumenista de que a causa da educação cristã era superior à nossa identidade denominacional isolada. Então, o Mackenzie, o Bennett, o Granberry e outras instituições aí cristãs, elas uniram forças para promoverem uma causa pela educação cristã e não uma causa pela própria denominação, pela identidade denominacional, não, pelo contrário, eles enfatizaram esse esforço conjunto. Então, nós vemos aí que isso são sinais, né, de que todo esse movimento ecumênico teve um impacto significativo aqui no Brasil, alcançando até mesmo os nossos arraiais presbiterianos. Olha só que interessante. E falando, né, de presbiterianos, algo que também nos atingiu é o famoso Acordo de Cavalheiros, que foi a regra dos 6.000. E isso, né, já ali no começo dos trabalhos ali missionários aqui no nosso país, onde ainda tinham muitas cidades não alcançadas, houve um acordo, né, entre as denominações de que se houvesse um trabalho acontecendo numa cidade muito pequena, de 6.000 habitantes, outra denominação não poderia abrir os seus trabalhos ali. Então, a presbiteriana, por exemplo, ela não abriria o trabalho numa cidade de 6.000 habitantes que já tivesse um trabalho metodista sendo realizado ali. E o objetivo era justamente a expansão ali nos campos ainda não alcançados, os campos em brancos, como eles diziam. Os locais onde não se tinha a presença de protestantes. Se tivesse presenças católicas, eles consideravam como não alcançados. Isso é interessante de frisar. Então, em vez de disputarem membros ali em cidades pequenas, eles juntavam forças para poderem alcançar mais e mais cidades. E isso, como consequência, gerou, né, um grande crescimento dos evangélicos em todo o Brasil, chegando a regiões aí cada vez mais afastadas, lá no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. Então, os presbiterianos, né, por exemplo, eles se tornaram ali predominantes em algumas cidades, justamente por causa desse tipo de movimento, onde outras denominações não atravessavam os trabalhos ali que já estavam sendo conduzidos. Então, isso é bem interessante. Isso, obviamente, perdeu força depois com o tempo, quando as cidades cresceram. Hoje você não tem mais cidade pequena de 6.000 habitantes, é raríssimos casos. Então é muito difícil você manter um tipo de movimento assim. Mas é interessante, né? Porque naquele contexto em que o Brasil ainda tinha essas cidadezinhas com poucos habitantes, isso funcionou muito bem. Outra questão que funcionou bem é as cooperações que a IPB realizou com outras denominações. Por exemplo, o seminário lá do norte, o, o local onde ele foi construído, ele foi cedido pela igreja luterana. Então, olha só
que esforço de cooperação. Era necessária a criação de um seminário no Nordeste, porque as pessoas lá, as igrejas lá, não tinham condições de enviarem as pessoas aqui para o Sul. Então, eles conseguem ajuda com os luteranos. Os luteranos abençoam ali e surge então o Seminário Presbiteriano do Norte, o SPN. Isso você consegue achar até nos digestos do I. Calvinos. É só digitar lá luterano, lá, luterana, que você vai encontrar o documento que fala a respeito dessa doação que a IPB recebeu. Além disso, né, nós podemos citar aqui os esforços ali mais ao sul do Brasil, onde a IPB estava com falta de gente para trabalhar ali em alguns campos, e esse território é um território ali que é predominantemente episcopal, né, anglicano. Então a IPB ela pede ajuda, né, para ministros anglicanos para eles assumirem ali trabalhos que eram da presbiteriana. Então esses trabalhos obviamente foram repassados para a anglicana, e esse foi um dos esforços aí mais notáveis que a gente viu envolvendo a IPB, né, onde diversas igrejas ali que foram plantadas como presbiterianas passaram a ser anglicanas. Depois, né, a gente tem ainda ali no sul, olha só como existe uma falta de pessoal ali no sul, né? Sempre houve essa presença aí um pouco menor no sul do país. Tanto que os índices do IBGE apontam que o sul do país é onde tem um contingente maior de espíritas, candomblé e outros afins. Então a gente vê que é um contexto ali um pouco mais difícil. E a IPB também teve esforços de cooperação com a Igreja Reformada da Holanda, onde essa igreja da Holanda enviava missionários que começavam trabalhos ali, e esses trabalhos, né, eram assumidos pela IPB. Eles buscavam ali esse suporte, né, da IPB para estabelecerem esses trabalhos no país, e eles repassavam, né, esse trabalho para a IPB. E é interessante, né, porque essa influência, né, da igreja holandesa trouxe para a IPB e para o presbiterianismo em geral um pouco, né, do que é a ênfase caiperiana, né, da soberania ali das esferas, onde Cristo seria soberano sobre todas as esferas da vida, né? Então, essa era uma das ênfases que os missionários ali da igreja holandesa tinham, né? Eles eram muito caiperianos. E até por isso, né, eles não tinham um apego denominacional tão grande. E eles repassavam ali as suas igrejas para IPB. É interessante que em conversa com o reverendo Luciano Betim, lá de Curitiba, né, ele me contou que ele próprio teve experiência, né, de presenciar isso acontecendo num dos presbitérios. Então a gente vê que é algo que há não muito tempo atrás, né, ainda ocorria, em tempos muito recentes. Eu acho que agora, atualmente, né, a IPB não tem mais realizado esse tipo de cooperação. Mas eu acho interessante, né, a gente vê que é algo que acontecia até pouco tempo. Bom, outro grande fator que nós identificamos também com o presbiterianismo é o famoso inário evangélico, que por muitos anos foram ali as vozes da inódia protestante brasileira. Então, o inário evangélico foi um grande esforço de unificação litúrgica. Naquele tempo, as suas denominações ainda não tinham seus inários próprios, não tinha um novo cântico, não tinha nem salmos e hinos, para vocês terem noção, que já é um inário mais antigo. Nesse tempo, a Confederação Evangélica do Brasil, né, a SEB, lembra que nós falamos da SEB? Ela criou esse inário. E era um inário que foi pensado o seguinte: o, o fato de um presbiteriano, de um batista, de um metodista, de um congregacional cantarem a mesma letra, a mesma melodia, criou uma identidade comum que fez com que eles pudessem, mesmo estando distantes, viajando em outras cidades, participarem e cultuarem sem maiores prejuízos. Então, se um membro da presbiteriana fosse lá para o Nordeste e visitasse uma igreja que fosse luterana, eles iam estar cantando os mesmos hinos, eles iam estar usando
o mesmo inário. Então, por muitas décadas, né, o inário evangélico supriu aí essa necessidade que as igrejas evangélicas tinham e unificou, né, as liturgias, algo bastante interessante, né? Mas, como nem tudo são flores, né, o chamado liberalismo, no contexto brasileiro, se apropriou, né, dessas ênfases sociais, né? E essa questão da teologia da missão fez com que eles quisessem até mesmo uma aproximação com católicos romanos, né? E isso teve um impacto muito grande dentro da presbiteriana, até porque o responsável por trazer isso para o Brasil foi ninguém menos que o Richard Shaw, que foi professor no Seminário Presbiteriano do Sul, e ele teve uma forte influência ali, né, de teólogos liberais. Toda a sua formação foi com teólogos liberais, e quando ele vem para o Brasil ele traz isso. E ele trazia o que ele chamava de teologia da revolução, né? O Richard Shaw argumentava que Deus ele estava agindo através das mudanças sociais e políticas que estavam acontecendo no mundo. E o que tinha naquela época, né? Você tinha a Guerra Fria, a questão de capitalismo versus comunismo, né? E ele advogava para o lado ali dos comunistas. E ele via como um movimento que não era só político, era um mover divino, né? Ele acreditava que era um mover de Deus e que a igreja não deveria apenas salvar almas, mas que ela deveria participar de uma transformação das estruturas sociais injustas da sociedade, do país, do governo. Então, isso trouxe um grande impacto na IPB, principalmente porque o Richard Shaw ele foi uma grande liderança dentro da extinta UCEB, que era a União de Estudantes, União Cristã de Estudantes do Brasil. E também ele foi uma forte liderança na Confederação Evangélica Brasileira. E isso gerou, né, uma geração de pastores, de líderes que priorizavam a justiça social em detrimento da pregação do evangelho. Então, antes de pregar o evangelho, antes de levar a mensagem ali das boas novas, era necessário uma transformação social, né? É aquela ideia de que você precisa primeiro suprir aquilo que é a necessidade imediata das pessoas para depois supri-las ali de sua necessidade espiritual. Mas essa ênfase, né, ela foi tão grande, que isso abria basicamente um diálogo de cristianismo e marxismo. E essas ideias marxistas, essas ideias mais materialistas, elas foram adentrando as portas da igreja, especialmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o dito cujo que trouxe isso para o Brasil, ele foi ali professor no seminário da IPB. Então, esse evangelho social causou separações, causou uma cisão na IPB. Temos aí o surgimento da IPU, né, a Igreja Presbiteriana Unida, e esta sim teve aí essa ênfase, né, na questão social. A IPB, através do seu Supremo Concílio, considerou ela como uma igreja ali que não é idônea, ou seja, considerou como seita, se desligou completamente da IPU. Só que a IPU ela não durou por muito tempo. Ela desmanchou e os seus membros foram para onde? Voltaram para a IPB. Então, é interessante a gente destacar isso, né? Porque a gente vê que foi um movimento que persistiu dentro do presbiterianismo e ainda encontra-se aí dentro da denominação aí, principalmente aí sendo defendido por pastores mais antigos que tiveram essa formação com Richard Shaw, receberam essa influência. Então, até hoje a gente encontra resquícios disso. Claro que numa influência muito inferior àquela enquanto o Richard Shaw estava ali atuante, né, sendo uma liderança efetiva desse movimento. E diferente, né, disso tudo, né, a gente tem também um outro fator que foi importante, né, nessa questão desse movimento, que é enquanto as igrejas históricas debatiam ali
a questão de comunismo, marxismo, sua relação com o cristianismo, Richard Shaw e tal, o pentecostalismo crescia de forma exponencial, de forma explosiva. E eles ignorou completamente os acordos antigos ali de território, de 6.000, enfim. Eles atravessaram diversos trabalhos. A própria Assembleia de Deus, ela surge ali com os missionários criando um racha dentro de igrejas batistas. Então, foi um movimento extremamente agressivo, que eu acho interessante, né? Porque algumas pessoas na IPB, elas criticam quando nós falamos a respeito de teologia reformada e as pessoas saem das igrejas pentecostais e vêm para as nossas igrejas, né? E falam, nossa, estamos pescando em aquário, né? Mas o que os pentecostais fizeram para crescer de maneira exponencial, de maneira explosiva, foi justamente isso. Eles cresceram pescando em aquário. A Assembleia de Deus, ela surge criando racha dentro da Igreja Batista, que era uma igreja tradicional. Então, olha só que ironia, né? Que ironia. E os pentecostais, eles cresceram ali naquela massa mais popular, uma expansão muito rápida, eles tomaram conta ali de regiões mais afastadas, mais periféricas, onde igrejas históricas ali ainda não tinham uma presença tão efetiva e onde já se tinha essas presenças mais efetivas, né? Eles cresceram do mesmo jeito. E ali, em questão de uma semana, eles abriam um trabalho, colocavam uma pessoa lá para pregar. Era tudo muito rápido, sem burocracia, não precisava mandar para seminário, não precisava de formação. Era um trabalho realizado por leigos. Então, isso facilitou a proliferação do pentecostalismo no ambiente brasileiro. E isso trouxe, né, alguns desconfortos com os tradicionais, né? Eles discutiam, né, muito em questão ali de elite intelectual, elite universitária, né? Principalmente esse pessoal aí da teologia social, né? Pessoal mais liberal, Richard Shaw, né? Eles questionavam muito essas questões das elites. E enquanto eles questionavam isso, o pentecostalismo estava falando a língua do povo. Ou seja, enquanto as igrejas tradicionais estavam discutindo essas questões sociais, a causa do pobre, os pentecostais estavam indo até o povão e até os pobres e plantando igreja, trazendo ali a cura divina, né, essas experiências diretas com o Espírito Santo, sem precisar de muito rodeio, de muito estudo, de muito entendimento. Eles simplesmente chegavam, fazia, acontecia e isso cativava as pessoas, isso trazia as pessoas. E isso gerou ali algumas crises, né? O Conselho Mundial das Igrejas e a Confederação Evangélica do Brasil, elas acabaram ali escanteadas, porque houve essa infiltração, né, do liberalismo teológico, infiltração ali de ideias marxistas, comunistas, e perdeu muita força esses movimentos. Houve aqui no Brasil, em 1964, o golpe do governo militar, e isso trouxe também muitas perseguições para esse pessoal, né? Inclusive, dentro da IPB, houve esse tipo de, de impacto, principalmente se você olhar aquele livro do Joás Dias de Araújo, né, Inquisição Sem Fogueira, ele vai falar de pastores denunciando pastores para os militares, enfim. Isso trouxe, né, um grande impacto para o contexto presbiteriano brasileiro. E enquanto o movimento econômico, ecumênico deu essa guinada e focou nessa questão mais social, a massa protestante ali que crescia era uma massa mais pentecostal que focava mais na questão da experiência individual do indivíduo ali diretamente com o Espírito Santo, sem precisar estudar teologia, estudar a Bíblia. Era só uma experiência ali pura e simples, e isso fez com que esse movimento crescesse cada vez mais, e isso fez com que esse movimento social perdesse força, porque ele não conseguia falar a língua do povo, né? Quem estava falando a língua do povo eram os pentecostais. E os tradicionais estavam combatendo os liberais e nisso os pentecostais crescendo mais e mais. Então, esse é o cenário, né? E isso trouxe uma fragmentação para o protestantismo, né? A chegada do pentecostalismo foi o último prego no caixão desses esforços cooperativos.
porque agora nós temos a ala mais liberal, nós temos a ala pentecostal e a ala mais tradicional conservadora, por assim dizer. E ali o protestantismo se fragmentou de modo irreversível. Nunca mais tivemos esforços aí de cooperação que lograsse um êxito. Então, foi o fim desses esforços, né? Ainda tem esses congressos de atualização teológica até hoje, né? Mas é algo muito nichado, muito pequeno, muito inferior à influência que eles já tiveram um dia no contexto evangélico brasileiro. E isso criou, de fato, uma polarização teológica, né? Uma divisão, um abismo ali entre aquilo que seria a missão integral, né? Preocupada com as causas sociais, e o famoso evangelismo de resultados, né, focado mais no crescimento pragmático, numérico, aquele famoso evangelismo explosivo de décadas atrás, né? Então, foram dois caminhos aí que as missões aqui no Brasil seguiram, que foram completamente diferentes, divergentes. Então, houve essa polarização. E a própria IPB, né, reagiu ao movimento todo que eu falei aí, essa questão do Richard Shaw, que foi professor do nosso seminário, né? A igreja reagiu. Inclusive, ele foi expulso do seminário presbiteriano do Sul pelo reverendo Júlio de Andrade, Júlio Ferreira de Andrade. Não foi o Boanerges Ribeiro, né? Igual o pessoal pensa, né? O pessoal trata ele como ultra mega blaster conservador, né? E no fim das contas, quem combateu os liberais ali dentro do Seminário Presbiteriano do Sul, primeiro de tudo, foi o reverendo Júlio. Ele participou ali ativamente dessa expulsão do Richard Shaw, e isso fez com que a IPB reafirmasse, né, a sua posição confessional ali mais rígida, né, e afastou-se mais aí desse movimento ecumênico. Então, o Richard Shaw, ele é o pai desse movimento, né? Algumas pessoas acham que é o Rubem Alves. O Rubem Alves foi aluno do Richard Shaw no Seminário Presbiteriano do Sul. Inclusive, eu tô com a camisa dele aqui, eu estudo lá, né? E é interessante a gente ver como que essas histórias não estão distantes de nós, né? Principalmente por se tratar aí do Seminário Presbiteriano do Sul, fundado em 1888, a gente vê que a história do protestantismo brasileiro passa por dentro daqueles corredores, né? Então, com certeza é o seminário presbiteriano mais tradicional que nós temos aí em atividade na América Latina, e o reverendo Júlio aí foi um dos bastiões aí que guardaram a nossa igreja dessas influências aí do evangelho social, que é uma influência do liberalismo teológico. Então, fica aí a menção honrosa ao trabalho do reverendo Júlio, que foi historiador oficial da nossa igreja antes do Alderir de Souza Matos. Escreveu o livro que foi republicado recentemente, né, pela nossa editora, o livro História da Igreja Presbiteriana do Brasil, volume 1 e 2. Eu tenho esse livro aqui na segunda edição dele, ainda pela antiga Casa Publicadora Presbiteriana, né? E a gente vê que o reverendo Júlio foi uma grande figura do presbiterianismo brasileiro, uma grande figura, né, da IPB, e um dos grandes opositores aí desse evangelho social, que era uma das alas do liberalismo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu aí o Congresso do Panamá, até os seus desdobramentos dentro aqui do nosso contexto brasileiro. Foi uma aula com muita informação, muito exaustivo, mas necessário. E eu resolvi trazer tudo dentro de uma aula só. Eu poderia muito bem ter separado, né? Ter falado primeiro do Congresso do Panamá, seus objetivos, suas definições, e depois trazido os desdobramentos dele para dentro do contexto brasileiro, em especial a IPB. Mas eu resolvi fazer tudo numa tacada só. Aí a gente já mata esse assunto dos movimentos ecumênicos aqui. Nós fechamos ele em 3 aulas, olha só que maravilha. E é isso. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. E eu peço que você se inscreva no canal, assistam aí os outros vídeos. Nós temos aí muito conteúdo
edificante e bacana para você poder acompanhar e conferir. Deus abençoe. Esperamos você na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para darmos início aí ao fim do nosso curso de História da Igreja. Está chegando no final. Estamos aí na reta final. Ainda temos algumas coisas a tratar, mas fico muito feliz por você ter nos acompanhado até aqui. Espero que você possa aí maratonar as nossas aulas. Temos uma playlist com mais de 100 aulas, né, como eu falei lá no início. Estamos, se eu não me engano, na aula de número 104, então tem muito conteúdo bom aí para você conferir. Vai lá ver. Deus abençoe. Tchau, tchau para todos.